Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Fred Talk, podcast onde a gente fala sobre empreendedorismo. Meu nome é Fred Vanitelli, sou empreendedor cereal, adoro negócios e por isso a gente criou esse podcast aqui para conversar com outras pessoas que também são apaixonadas e viciados em negócios como nós. Hoje eu tenho aqui um convidado muito especial, o André Castilho. Ele é sócio e CEO da Valitze, uma empresa que criou e desenvolveu uma metodologia muito interessante para ajudar aceleradoras e startups a crescerem e alcançarem aí os seus objetivos. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, sobre aceleração de negócios, sobre startups, sobre como esse mercado acontece, como hoje o André trabalha com tudo isso. André, seja muito bem-vindo. Obrigado, Fred. Obrigado pelo convite. Obrigado, pessoal de casa que está assistindo. Espero conseguir contribuir um pouco aí com boas informações. Tenho certeza. Vamos lá, André. A gente sempre começa o nosso podcast, a gente quer entender um pouquinho a jornada empreendedora e a história do nosso entrevistado. Então, conta um pouquinho pra gente aí, como é que você começou, como é que foi essa jornada até você criar a Valitze? Tem lenço aí? Tem. Estamos acostumados a ouvir história triste, mas se precisar, a gente tem. Assim, o pessoal fala que em bons empreendedores tem que quebrar pelo menos uma vez. Cara, eu tô na quarta já, então já... Você ganhou de mim. Ganhou? Apesar que assim, eu considero quebrar quando você quebra de verdade. Não, né? Tipo, mais de 700k, mais de 700k de dívida é quebrar? Do céu ao zero. Do céu ao zero, eu tive 3. Mas vamos lá, então você já começou ganhando essa disputa aí. Não, mas é algo que eu gosto de falar, eu gosto de apresentar sempre esse número, falar do valor da dívida, falar das quebras, porque realmente isso te ajuda muito depois. Na hora é impactante, é chocante, mas você sabe muito bem, né? Que você aprende muito com essas quebras, né? Então, eu comecei a trabalhar no setor de inovação em 2009, trabalhar com inovação em 2009 ainda na parte consultiva, na parte de consultoria, não trabalhava nesse setor. Na verdade, quando eu fui estudar publicidade e propaganda, né? Comecei, na verdade, com design e depois me transferi para publicidade e propaganda. Então, uma área totalmente diferente. Totalmente São distinta. Paulo, isso? São Paulo. E aí, fui trabalhar na parte de consultiva, trabalhar com inovação. Comecei a aprender um pouco sobre o mercado a partir daí. E, na época, lembra da época do Meetup, da plataforma Meetup? Uhum. Então, na época, tinha a plataforma Meetup. Lá eu comecei, um pouco depois, né, alguns anos depois surgiu a plataforma. Eu comecei a entrar na plataforma, tive acesso a alguns eventos do mercado. Eu fui tentar participar desses eventos para me aprimorar. E aí, acabei conhecendo o mercado de startups e me apaixonando por isso. Que ano isso? Dentro do mercado de inovação. Isso já em 2011. Tá. E aí, em 2011, comecei a me envolver com o pessoal das aceleradoras, entender um pouco mais, me aproximar deles e participar com mentorias e etc. Algumas aceleradoras em São Paulo, Campinas, né? E, cara, isso virou uma paixão, né? Em 2013, eu falei, cara, vou abrir uma empresa própria, né? Já estava estudando desde do ano de 2011, estudando para construir uma metodologia que funcionasse mais como uma pré-aceleração. Na época não tinha esse termo muito bem definido ainda de pré-aceleração, mas era algo para ter mais ou menos essa mesma função. Então, de 2011 até 2013, fiquei estudando. Chegou no momento que eu testei lá de algumas formas, eu falei, cara, agora é funcional, vou abrir essa empresa. Tinha um amigo meu que queria também abrir uma empresa, aquela coisa, eu novinho, ele novo, e ele queria uma consultoria, uma coisa um pouco mais tradicional. Assim fizemos, juntamos, começamos a tentar atender empresas de maneira... um formato mais tradicional e não performou. Ele saiu da sociedade, eu continuei na empresa e fui para cima de startups. E aí começou esse relacionamento. A princípio, eu fazia só os programas que são programas corporativos, né? Que são programas, na verdade, são encomendados por corporações. Então, uma corporação chegava com uma dor, por exemplo, eu tenho uma dor que é dor de retirada de produto do meu público que compra online, né? Ou que compra em um ponto e vai retirar em outro. Então, os caras tinham esses problemas, eles apresentavam esses problemas para a gente, tudo que envolvia esses problemas, a gente fazia
uma espécie de uma consultoria para entender a análise de causa raiz, né, o RCA, né, fazer um RCA para entender exatamente o que estava acontecendo ali, e a partir disso a gente executava o programa de aceleração. Selecionava startups para resolver especificamente o problema daquela corporação. Legal. Era legal. Era algo que dava um recurso, trazia recurso, dava dinheiro, né? Mas não dava muita satisfação. Se você for um mínimo idealista, o programa de aceleração corporativa ele é também um programa de morte das startups. Você acelera uma startup para ela ficar internalizada no compliance de uma companhia, não sair dali nunca e morrer dentro da própria companhia, né? Em 2017 veio uma startup americana para o Brasil, querendo ganhar mercado no Brasil. Eles me contrataram para fazer um trabalho comercial para eles aqui, a princípio como um consultor. E aí eu fiz esse trabalho comercial, um processo meio de growth, na verdade, para eles, assim. Também não tinha esse termo na época, né? E eles me chamaram, na verdade, em 2016. Aí, em 2017, a gente já tinha trazido resultados bastante positivos para eles e eles me chamaram para ser sócio deles. É uma startup chamada Cinemal Tech, LLC. Uma startup de e-commerce. E aí virei sócio dessa startup. Alguns meses depois ela encerrou as atividades e vendeu o código e a carteira, né? E nessa de vender o código e a carteira eu falei, cara, tenho que ser patrimonialista, porque Ali você ganhou tese, sua parte. A tese patrimonialista é muito mais rentável, né? E foi aí que a gente começou a construir a tese patrimonialista. Quando a gente começou essa construção de tese patrimonialista, começaram pessoas de outras cidades chamar a gente para fazer programa de aceleração nas cidades deles. Pô, você não está mais cobrando, não é mais corporação, vem, traz um programa de aceleração para cá, né? Eu não tinha recursos, porque estava justamente numa tese patrimonialista, né? Então, não conseguia atender essa demanda. E aí, eu falei, cara, para atender essa demanda, eu vou precisar fazer alguma coisa diferente. Durante a pandemia, eu tentei executar um programa de aceleração remoto e foi um fiasco. Uhum. Foi realmente horrível. Eu falei, cara, eu preciso melhorar. Quando a gente melhorou o modelo para se tornar um programa de aceleração híbrido, foi que a gente chegou em algo que eu falei, pô, isso aqui sim, dá para licenciar, dá para franquear, dá para levar para o interior, para quem pede normalmente o nosso programa de aceleração virar um parceiro nosso e executar esses programas em suas regiões. Legal. Você, basicamente, a gente estava conversando, estava entendendo ali o seu negócio. Basicamente, hoje na Validice, então, a gente chegou até um consenso ali, né? Basicamente, o que você fez foi quase transformar, foi quase criar uma franquia de aceleradora, né? Então, a pessoa, ela quer ter uma aceleradora, ela pensa não só em investir, né? Entrar num crowdfunding da vida aí, investir em uma participação num negócio, não, mas ela quer entrar nesse mercado, quer pegar as aceleradoras, quer fazer um processo de aceleração ali programático de 6 meses, 1 ano, trazendo para aquela aceleradora inteligência dentro da parte jurídica, contábil, marketing. Então, uma pessoa fala, eu quero ser um acelerador. Como é que eu faço hoje? Vou ter que aprender? Não. A Validice criou um modelo de negócio, quase como uma franquia, onde a pessoa vem até você, ela compra uma licença e ela consegue usar o seu método para se tornar uma aceleradora. Exato. Então, você, dentro da Validice, você consegue trazer parceiros para esse novo acelerador, vamos dizer assim. Então, esse acelerador ele consegue ter acesso a advogados, contadores, a desenvolvedores, a marqueteiros. E aí você junta toda essa equipe em um projeto e essa equipe vai, por uma troca de participação, ela ajuda a startup X ou Y, que esse novo acelerador que entrou no mercado conseguiu trazer. Basicamente é isso que você faz, certo? Você democratizou para que qualquer um possa ser um acelerador. E quando a gente fala em aceleração, a gente sempre pensa, não, o acelerador é aquele que bota grana. Não necessariamente. Nesse caso, o teu acelerador, o teu licenciado, ele usa a sua metodologia, você tem um software, você tem toda uma metodologia para que ele possa seguir mês a mês, dentro do processo do que uma empresa precisa, que está começando, né? Acho que é isso que você disse para mim, que é importante também. Você está atrás de startups e de ideias, né? Ou seja, a pessoa não tem MVP ainda, não tem brand, não tem nada. Então, esse acelerador, ele traz essa startup por participação
e aí consegue construir com todo o apoio de vocês, com a metodologia, com o software, constrói. A hora que essa startup está pronta, tem um sellbook ali, aí vocês vão para a próxima fase, que é colocar esses caras para fazer pitch, trazer investimento, e aí o céu é o limite. Então, basicamente, é isso que você faz hoje. Da ideação à atração. Legal. Esse os pontos de maturidade das startups, né? Então, a gente pega startup que está lá. Muitas delas chegam para a gente PowerPoint, cara. Chega efetivamente mesmo. PowerPoint, assim. Então, trazer o cara desse PowerPoint, fazer todos os testes de mercado com ele, validar o produto, validar a dor efetivamente, ver se a dor é realmente uma dor de mercado, ver se o público... A gente faz teste com o público real, sabe? Vai à rua mesmo, vai a campo. Então, ver se o público está realmente sentindo aquela dor a ponto de falar, cara, eu preciso pagar por algo, por uma solução para isso. Né? Na fase 2, a gente já entra numa fase de desenvolvimento do produto, a parte tecnológica, né? Então, a gente testou antes sem desenvolver. Testa ainda nos conceitos mais simples. Depois vai para o desenvolvimento tecnológico e go-to-market, rua, venda, trazer resultado, trazer receita. Fase 3 é a fase financeira, onde a gente começa a consolidar tudo isso dentro de um plano financeiro, um plano de negócio e faz o relacionamento com fundos de investimento e investidores privados. Tá. Você estava falando de fundos de investimentos, né? Como é que você vê hoje... porque nos Estados Unidos, quando você fala de startup, é um negócio consolidado, é um mercado... As maiores empresas do país, né, as mais valiosas, pelo menos em relação a branding, elas um dia foram uma startup, né? Você pega a própria Apple, o Google, o Facebook. E nos Estados Unidos, você vê, a gente está falando que Steve Jobs na garagem é 1976. Era uma startup. Você pega Vale do Silício começou a crescer e se popularizar nos anos 70, mas ele remonta dos anos 50. Então, quer dizer, startup já é uma coisa nos Estados Unidos antiga, vamos dizer assim, né? No Brasil, antes de 2010, pouco se ouvia falar disso, né? Você até disse agora, 2011 eu comecei a ouvir falar e tal. Então, antes de 2010, pouco se ouvia falar disso. Eu acho que ao grande público deve ter chegado ali por meio de 2015, que você começou a ouvir falar de esse termo e você ouvir falar sobre realmente investir em empresas de tecnologia. Estou dizendo isso por quê? Você acha que o Brasil está engatinhando ainda perto dos Estados Unidos? Ou seja, está muito pouco estruturado ainda em relação a isso? Engatinhando, assim, perto dos Estados Unidos, é lógico que Estados Unidos é uma potência, né? Na verdade, tudo que a gente faz hoje dentro do nosso setor, da nossa economia, se baseia muito no que eles fazem. Inclusive, até na parte jurídica, né? Eu acho que os contratos um dos modelos mais aplicados hoje dentro do nosso setor é o vesting, né? O contrato de vesting. Né? O contrato de vesting até 2021 era só um contrato de gaveta. Né? Não existia uma regulação por esse modelo de contrato. Né? Vários dos contratos que são aplicados com startups até hoje no Brasil são modelos americanos que a gente meio que nacionalizou, mas não existia uma regulação para isso. Começou a existir a partir do marco legal das startups em 2021. Na verdade, o marco legal é de antes, mas foi efetivamente sancionado em 2021. Né? Uhum. Então, assim, muita coisa que a gente tem hoje no nosso mercado, que a gente pode dizer, cara, estamos um pouco mais maduros, vem dessa cultura americana de anos, né? De muitos anos, né? Mas é comum, é um processo comum. Eu acho que o Brasil, a parte de capital, amadureceu demais. Hoje existe eu vou dizer, até uma certa praticidade na criação de fundos, existe regramento específico para equity crowdfunding, sabe? Eu acho que o Brasil está se preparando cada vez mais, está mudando o perfil desse nosso mercado, aos poucos a gente está maturando. Engatinhando, eu acho um pouco... Acho que a gente já deu... A gente já deu os primeiros passos, agora a gente está, na verdade, tentando andar na bicicleta com rodinha. Tá. Então, a gente está tentando andar numa bicicletinha com rodinha. Você acha que o marco legal das startups foi um grande passo? Foi, com certeza. Marco legal das startups. E antes, ainda, né, em 2018, teve um documento do MCTIC, né? Na época, MCTIC, Ministério das Ciências, Tecnologia, Inovação e Comunicação, né? Que foi a Estratégia Brasileira para a Transformação Digital.
esse documento, que era um documento envolvendo os governos, prefeituras, numa transformação, num plano nacional de transformação digital, já foi um grande primeiro passo para a nossa economia. Tipo, cara, o governo federal olhando efetivamente para o setor de startups e o setor de inovação, sabe? Eu acho que a gente... Lógico, 2018 ainda foi tarde, né? Sim. Mas ainda assim, eu acho que a gente já conseguiu avançar bem. Quando a gente fala de startup, tem uma pesquisa da Genome, né? Que eles falam, e não só eles, mas é um dado é um dado meio consolidado, né? Se você buscar as pesquisas mais importantes do setor. Que 90% das startups, se você pegar um total, 90% das startups, elas não dão certo, né? Ou seja, 9 em cada 10 não vingam. Então, a gente está falando de 10% de startups que têm algum tipo de sucesso. E quando a gente vai para os unicórnios, né? Que, para quem não sabe, os unicórnios são as empresas que chegam a 1 bilhão, né? De valor, de valuation, 1 bilhão de dólares. Esse número vai para 0,1. Ou seja, 1 em cada 1.000 empresas se tornam unicórnios. E até 2023, os dados oficiais, a gente estava falando em 1.200 unicórnios no mundo, mais ou menos, né? Então, esses 1.200 são frutos de 0,1. Então, a gente está falando que para esses 1.200 unicórnios existirem, nós tivemos 1,2 milhão de startups que não viraram unicórnios e praticamente 1 milhão delas que não vingaram. E quando a gente pensa nesse número, André, eu penso o seguinte, cara, 1 milhão de startups que não vingaram, se a gente seguir a lógica de que para ter 1.200, esse 0,1, a gente tem que ter o outro lado também. Caramba, é muita gente que perdeu grana, né? Muita gente que botou dinheiro, é muita gente que... Será que as pessoas... O que diferencia? Essa é a pergunta. O que diferencia uma empresa que faz sucesso e não faz sucesso nesse ramo? Ou seja, por que esses números, né? Por que tanto insucesso? Tudo é da preparação, né? Esse número, ele é muito importante e existem outros números que mostram justamente qual é a taxa de porcentagem, a taxa de mortalidade das startups que passam por programas de aceleração, incubação ou programas similares. São diferentes os números. É muito diferente. É muito diferente. Então, vamos falar de Brasil, tá? A princípio. Eu acho que não é segredo para ninguém que no Brasil a maior parte, eu não estou dizendo todos, mas a maior parte dos empreendedores são empreendedores por necessidade e não por oportunidade. Infelizmente. São pessoas que empreendem porque não tem outra alternativa. Se viram numa situação de risco iminente, risco, que eu diga assim, de não ter recursos, né? Não ter acesso a recursos, não ter acesso a nada, começa a esgotar as oportunidades, não tem emprego, e aí resolve empreender, sem o mínimo preparo. Uma coisa é que, se você está nos Estados Unidos, você sabe que isso é totalmente diferente. Nos Estados Unidos, desde pequeno, você já é instruído a vender a sua limonada, né? Ganhar os seus dólares, né? E nas universidades existem programas de empreendedorismo e inovação muito, muito fortes, né? Nos Estados Unidos. A busca do primeiro milhão é uma realidade lá. Aqui a cultura não é essa. Então, assim, a preparação faz toda a diferença. Então, quando você vai pegar todos os dados, pega o dado fragmentado, né? O dado com todas essas características, você vai ver, cara, peraí. A maior parte das empresas morre por quê? Por falta de vendas. Tá, por que não vendeu? Não vendeu porque não tem... Porque o pessoal, às vezes é por um erro de precificação, às vezes é erro de formatação de produto, cara. Pessoa que não sabe exatamente o que o público está precisando. Está vendendo uma coisa totalmente diferente, totalmente distinta. Então, assim, isso é só uma parte, né? Você tem diversos erros que são básicos, são simples, sabe?
que as pessoas cometem na hora de empreender. Eu acho que muito disso passa efetivamente pela preparação, pela cultura, cara, eu vou abrir uma loja de roupa. Cara, eu vou fazer o quê? Vou só comprar no Brás e no Bom Retiro e revender aqui? Ou não, fazer... Tipo, quantos cursos do Sebrae existem disponíveis gratuitamente para as pessoas e quantas pessoas que são empreendedoras de fato consomem esses cursos? Mas você deu um exemplo agora, por exemplo, do Brás, por exemplo, né? Você acha que é possível a gente montar uma startup de pessoas que compram roupas no Brás e vendem, ou seja, uma coisa que todo mundo faz? Será que o ponto determinante para uma startup dar certo é a preparação ou a preparação é o básico inevitável? O que você vê de característica quando você vai avaliar, por exemplo, uma startup? O que você enxerga? Porque quando você está avaliando, não tem preparação. A preparação que vai trazer é você, certo? Uhum, certo. Você que vai ajudar essa startup. Mas aí você tem que avaliar essa startup. Bom, isso aqui eu consigo fazer alguma coisa. O que você vai avaliar? Basicamente é o quê? É produto? É inovação? Inovar hoje em dia é quase que impossível, né? É difícil, sim. Quando você acha que você está inovando, você pesquisa e você acha um cara lá na Holanda que está fazendo uma coisa já parecida. Qual característica que te leva a escolher uma startup, por exemplo? Inovação. E inovação com certeza vai ter um chinês fazendo o que você está fazendo, tá? Eu digo chinês, mas assim, é uma brincadeira, obviamente mesmo. Alguém no mundo está fazendo. Como eles são a maioria, na verdade agora os indianos são a maioria, né? Então, tem um indiano fazendo o que você está fazendo. Né? Mas a inovação ela pode ser uma inovação regional, ela pode ter um impacto regional. Né? Você pode estar fazendo algo que o seu mercado local, a gente está aqui na cidade de Indaiatuba, o mercado de Indaiatuba não tem acesso ainda. Então, aqui você está inovando. Né? Inovação é uma das coisas que a gente avalia. A gente avalia momentos de mercado. Né? Airbnb, hoje, é consolidado. Airbnb, quando começou e como começou, é uma história totalmente distinta. Sim. Né? É muito distinto. Eles não... assim, ninguém queria abrir as portas para eles. Eu vou abrir a porta para estranhos entrarem na minha casa, ficar 2 dias. Não, né? Tá maluco. Né? Então a gente avalia momentos de mercado, né? Mas o principal disso, quando você começa a trabalhar muito com startups e investimentos em startups, você vai ouvir muito a mesma frase que eu vou repetir agora, que é, estamos nessa para investir em jockeys e não em cavalos. Cara, você tem startups maravilhosas, startups incríveis, passou pela nossa mão startups que a gente achava incrível, mas que o jockey, que o CEO, que a liderança da startup, é tipo assim, um cavalo maravilhoso com um jockey ruim, não ganha corrida, né? Agora, um cavalo, uma startup mediana que seja, com um jockey muito bom, aí pega o pódio. Você acha que o cara... Por exemplo, então, nessa teoria que você está falando, por mais que o Airbnb foi uma ideia inovadora, né? Os caras começaram lá na sala da casa dele com colchão de ar e tal, chegaram onde chegaram. Você acha que isso está muito mais ligado a quem idealizou, quem estava à frente do projeto, do que a própria ideia? Não, a ideia conta muito, com certeza. Mas assim, a ideia muito boa com o jockey, com um fundador que você... Mas CEOs você não muda? CEOs você não troca? CEOs você troca. Em startups consolidadas. O que uma startup pequena tem para oferecer para uma pessoa que vai entrar como CEO? Ela precisa estar minimamente estruturada para ofertar esse cargo para alguém, sabe? Então, assim, quando vai começar, a gente avalia muito o perfil de quem está começando aquela startup. Muito. A gente fica muito de olho em determinadas coisas. Coisas simples, proatividade, né? O quanto essa pessoa está aberta a receber as instruções, né, dos mentores, dos aceleradores, né? E coisas um pouco mais aprofundadas. Às vezes, cara, é um perfil que é muito dominante, um perfil que é muito ríspido, é um cara que você já sabe que você numa negociação, né? O cara é muito técnico e pouco comercial. Prático, pouco comercial. Então, assim, tudo isso a gente acaba avaliando. Principalmente quando a gente está trabalhando em startups em ideação, né, cara? Que o cara vai ser
CEO, entre aspas, né? CEO de uma startup de ideação. Mas o cara vai ser o CEO, CFO, CMO, CCO. O cara vai ter todos os cargos possíveis dentro de pelo menos os primeiros 6 meses ali, né? Quando você faz essa escolha, como que vocês estruturam esse processo de aceleração? Ou seja, o time que vocês montam ajudam em quais setores? Hoje, são 5 serviços que são básicos dentro de uma estrutura de investimento nossa. Tá. Os 5 serviços básicos são branding da startup, contabilidade, jurídico, marketing digital e desenvolvimento do software. Tá? Eu não coloquei em ordem de importância, tá? Vale a pena deixar isso claro, né? Mas são esses 5 que são básicos. Pode ser que em algum momento a gente julgue que algum outro serviço é necessário para uma startup especificamente ser validada. Por exemplo, teve uma startup num programa que a gente executou em São Caetano do Sul, em São Paulo, que era uma startup que era para conteúdos para os pais para a educação dos filhos na primeira infância. Para aquela startup era extremamente necessário que a gente colocasse dentro desse fornecimento de serviços empresa de filmagem e edição de vídeos. Porque essa filmagem e edição de vídeos fazia parte do produto. Então, a gente acabava tendo que plugar isso dentro desse MVP para que ele fosse minimamente funcional, né? Então, mas assim, são esses 5 serviços. Esses 5 serviços a gente aporta nas startups. Startup entrou no nosso programa de aceleração. Os 5 serviços garantidos são esse branding, marketing, contabilidade, jurídico e o desenvolvimento de software. Tá. E geralmente o programa leva quanto tempo? Dessa 6 primeira meses. fase? 6 meses. 6 meses. E aí, teoricamente, depois dessa fase, você já desenvolveu um MVP, já tem toda a estrutura para ir para um próximo patamar, que seria aí a captação de investimento. Isso, exato. Captação de investimento, dar continuidade. Algumas saem do programa de aceleração e vão para outros programas de aceleração, programas de growth ou então incubação e coisas do tipo, né? Sempre a gente tenta dar essa continuidade para a startup, né? Nossa intenção, lembrando que somos uma aceleradora patrimonialista, um grupo patrimonialista, né? Então, a gente pega a equity das startups, né? A gente não cobra das startups para elas participarem do nosso programa de aceleração, né? A não ser que elas não queiram ceder o equity, né? Aí é outro tipo de negociação, né? Mas, como a gente é patrimonialista, a gente acaba vestindo esses percentuais nessas startups, a nossa intenção não é ficar como sócio dessas startups para sempre, né? Obviamente, nossa intenção é que a startup seja valorizada, que ela cresça. Para vender isso aí. E a gente vende a nossa parte e sai, obviamente. Uhum. Então, eu costumo tentar deixar os fundadores um pouco mais tranquilos nas negociações com a gente, quando a gente fala assim, cara, somos patrimonialistas, a gente só vai ganhar dinheiro se vocês ganharem, sabe? Essa é a verdade sobre a nossa empresa. Você tem algum case de startups que vocês já aceleraram ou nesse sentido assim que você fala, poxa, esse negócio aqui eu sei que... Cara, tem uma startup que a gente acelerou, que eu gosto muito dessa startup. Na verdade, assim, a startup ela passou por 2 programas nossos em 2 momentos diferentes. Na verdade, um programa era pré-aceleração e o outro programa eles entraram, na verdade, para uma captação de recurso de edital. Esses editais de fomento de ciência e inovação, que é uma startup chamada Vivalisto. É uma startup do setor imobiliário. O Edu é um cara, o fundador, né? O Edu é um cara genial, incrível. O tipo de jockey que vale a pena ser investido, sabe? E a gente, pela Ozonian, que é a minha empresa a principal, né? Que é a holding, né? Pela Ozonian, a gente tem a gente era sócio de uma rede de hubs de inovação dentro de universidades, né? E ele passou por um programa lá com a gente, né? A Vivalisto é uma startup que eles têm hoje, se eu não me engano, eu não acompanho os números deles há algum tempo já, porque eu não estou mais na startup, né? Mas eles tinham 2.500 clientes, 2.500 corretores que eram clientes deles, pagando um ticket de R$50 por mês, né? Então, é uma startup efetivamente consolidada, já tracionando, escalando, na verdade. Então, é um case super positivo, né?
Aqui, eu não sei se eu posso falar as cidades, né? Mas, Pode, claro. Né? Eu estou com a matriz aqui em Indaiatuba, né? Na cidade de Indaiatuba, né? E aqui em Indaiatuba temos 6 startups que continuam no nosso programa. A gente sempre abre vaga para 15 startups, todo o programa de aceleração. Não necessariamente a gente seleciona 15, nesse programa de Indaiatuba, por exemplo, a gente selecionou 11 e tem 6 que a gente manteve no programa, as outras foram dispensadas do programa. Né? Dessas 6, tem uma que aliás, eu gosto de todas as 6, mas tem uma que todos os meus investidores parceiros olham e falam, cara, tô de olho nela. E eles sabem disso, o pessoal da startup sabe disso, que é a Ativar 360, que criou uma nanotecnologia. Eles têm uma nanotecnologia que faz todo o track and trace de qualquer coisa que você puder imaginar. Se você quiser colocar uma nanotecnologia nas espumas do estúdio e conseguir rastreá-la desde o momento da fabricação até o momento que ela é instalada aqui, você consegue, sabe? Com certificado de originalidade, etc. Se quiser colocar isso num botãozinho do microfone que eu vou imprimir numa impressora 3D para garantir que esse microfone é original, eu consigo, sabe? Então, é realmente uma tecnologia muito promissora. E cases de captação, assim, que vocês conseguiram trazer de investimento? Mais um momento do lenço, peraí. Cara, captações de investimento tem algumas, mas tem um caso que foi muito marcante pra gente. Foi marcante, assim, no sentido de ser frustrante, tá? Foi a maior captação de investimento que a gente já fez. Quanto? Eu posso mandar, inclusive, para vocês da produção aqui um documento depois para vocês publicarem. Aí vocês só cobrem os nomezinhos, tá? Mas é uma captação de 150 milhões de dólares. Uau. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, a gente captou na verdade, com uma asset americana. Tá. Para uma startup no Brasil. E aproximadamente 2 dias depois de todo o contrato assinado, que foi a gente fez até uma mídia em cima desses contratos sendo assinados, contratou empresa de foto e filmagem, para lá no escritório. Nossa, fizemos um baita de um barulho. 2 dias depois, os fundadores da startup rasgaram o contrato, com medo. Não quiseram aceitar o valor? Ficaram com medo, cara. Porque, assim, era uma asset, né, que tava colocando o recurso, né, e tinha uma taxa de 2,5 ao ano depois de 10 anos. É uma taxa bizarra, assim. Uhum. Depois de 10 anos. 2,5% ao ano. E eles ficaram com medo. Eles falaram, cara, isso aqui vai virar dívida, a gente não vai aguentar. Cara, com 150 milhões de dólares em caixa, você não conseguir... Não precisa falar, obviamente, o nome, mas eles estão no mercado ainda. É assim, essa startup, na verdade, ela foi a fusão. A gente conseguiu captar esse volume porque, na verdade, foi a fusão de duas, né? Era um software e uma startup de veículos elétricos, né? Então, só para vocês entenderem como é que ficou a consolidação do plano de negócio a partir dessa fusão, o que acontecia? A startup de veículos elétricos produzia esse veículo, a outra startup que a gente criou ali dentro dessa empresa era uma locadora de veículos que comprava a totalidade dessa produção e a de software pegava esses... era como se fosse um Uber, digamos assim, tá? Só de veículos elétricos. Então, os motoristas cadastrados podiam locar dessa empresa, que era a locadora que comprava da outra. Então, a gente fechou um círculo ali de... A empresa, o software... Não locava os veículos para o consumidor final. Não, locava para os motoristas que iam dirigir no próprio aplicativo. Ah, tá bom. Esse é muito legal. Essa parte de locação de rental, veículos né? a long term é o futuro, cara. Uhum. Eu acabei de formatar uma franquia para o Banco Santander nesse segmento, a S4F, que faz exatamente isso. Aluga, mas não são carros elétricos, né? Carros normais. Mas é locação por períodos mais longos, né? Você escolhe o carro que você quiser, eles vão lá e alugam. A gente só tinha um modelo, né? Nesse caso, né? Uhum. Aí, essa empresa, que eu não vou falar o nome, que é a de veículos elétricos, ela continua no mercado. Tá. O software e a locadora, não. Infelizmente. Legal. Tá. Quem foi o primeiro O primeiro ou o mais marcante para você? Provavelmente deve ter sido esse cara dos 150 milhões. Foi. Esse cara, inclusive, assim, um dos caras da empresa de veículos elétricos, depois essa empresa de veículos elétricos fragmentou, uma parte do sócio foi abrir uma outra empresa e outra continuou. Um deles é meu amigo hoje. Depois de muito tempo eu reencontrei ele
sabendo já da história, que na verdade quem tinha rasgado o contrato era o sócio dele e não ele, né? E aí eu falei, cara, assim, eu até pedi perdão pra ele, eu falei, cara, durante muitos anos, se eu visse você na rua, eu te atropelava. Você Assim, tinha comissão sobre isso ou não? Sim, cara, a gente tinha 6%, né? Uau. Aí dá vontade de atropelar mesmo. Dá muita vontade de atropelar. Falei, cara, assim, durante muito tempo eu falei, mano, não quero ver nenhum desses caras na rua. Esse foi muito marcante pra mim. Mas tem as que marcam positivamente, assim, mas marcam positivamente pela história. Assim, normalmente, não é tanto mais pelo dinheiro, não é tanto pelo recurso que vem, né? Mas pela história, assim, tipo, você acompanha fundadores que às vezes vêm de uma origem muito, muito humilde, e aí você leva eles até investimento. Você fala, cara... Isso é muito legal. Isso é... Ajudar, né? Nossa, é incrível, cara. Você vê o cara, tipo... principalmente quando a gente trabalhava dentro de universidades, né? Com os hubs em universidades, a gente tinha perfis muito diferentes. Não vou falar o nome das instituições também, para não criar um problema aqui, mas... Você tem aquela instituição que o cara que vai na instituição, ele tem um emprego, aí ele estuda à noite, e ao mesmo tempo que ele tem um emprego durante o dia e estuda à noite, ele está passando um programa de aceleração com você porque ele quer mudar a vida dele. E você tem aquelas instituições que o cara que está lá, o pai dele paga a universidade, deu o carro para ele, que é o cara que quando ele passa o programa de aceleração, você põe uma atividade na mão do cara, o cara fala assim, não vou fazer isso, não sou obrigado. Meu pai paga isso aqui tudo, sabe? Então, são perfis muito distintos. Então, quando a gente estava dentro das universidades, a gente tinha muito dos dois perfis. Mas o perfil desse cara que, trabalha, estuda e estava passando por um programa de aceleração. E quando ele chega na outra ponta que você coloca investimento no mundo, nem precisa ser uma captação gigantesca. Às vezes, você põe uma captação de 200, 300 mil na mão do cara, sabe? Entra uma venture capital, um cheque de 500 mil. Sabe? Aquilo mudou a vida do cara. Mudou. Da água pro vinho. Sem dúvida. Você acha que tem alguma tendência no mundo das startups assim, para os próximos anos? Ou seja, por exemplo, você acha que vai continuar a palavra startup, o modelo de startup focado em tecnologia? Porque hoje a gente já vê algumas empresas que não estão, né, necessariamente no mercado de tecnologia sendo consideradas startups e crescendo e captando investimento. Você acha que há uma tendência a isso? Ou seja, de se abrir o leque para outros setores ou não? Você fala assim, cara, tecnologia, inteligência artificial é o futuro e... Puta, né? Não, desculpa até o palavrão, mas isso aqui, inteligência artificial, um negócio que a gente estava numa reunião antes de ontem com um parceiro aqui de Campinas, né? O pessoal da Perform IT, que é uma software house de grande porte, né? Estava conversando com eles justamente sobre isso, tipo, inteligência artificial, o quanto de... vou falar, quanto ladainha tem nesse meio, né? Uhum. Cara, a gente foi num evento, um evento grande do setor. Desse evento, acho que 90% do conteúdo era inteligência artificial. E desses 90% do conteúdo que era inteligência artificial, máximo 5% você falava, nossa, aqui tem coisa boa, sabe? O resto era chuva no molhado. Sabe? Então, acho que a inteligência artificial não tipo... Lógico, é o futuro, mas vai precisar passar por alguns cortes, né? A paleta mexicana do mundo da tecnologia, né? Você acha que é a paleta mexicana do mundo da tecnologia? Cara. É a paleta mexicana, esqueci o nome do outro produto que eu ia citar, que é similar, que é, tipo assim... É o beach tennis, né? Cara, eu acho que eu curto paleta mexicana e beach tennis. Só pra... Mas assim... Eu acho que o debate é legal, mas assim, só para fazer uma opinião nesse sentido. Eu acho que em alguns aspectos eu concordo com você. Por exemplo, eu acho que existe uma forçação de barra das pessoas de quererem enfiar a inteligência artificial em tudo. Exato. Isso eu também acho. Exato. Eu acho que tem coisas que não cabe a inteligência artificial. Eu acho que tem coisas que, do jeito que tá, é o jeito que tem que ser e não cabe. Então, isso eu entendo. Cara, qualquer coisa o cara quer
o cara quer colocar inteligência artificial, às vezes, no potinho do cachorro dele. Não que não possa, amanhã ou depois os caras podem achar uma função, mas não é para tudo. Mas eu discordo um pouco de você quando você diz que... Eu acho assim, para mim, inteligência artificial, ela é o novo smartphone. Eu acho que ela vai... O smartphone hoje, ele faz parte da nossa vida num nível em que todo mundo, todas as classes, todas as pessoas usam o smartphone e o smartphone é um caminho para você ter acesso a outras coisas. Para mim, a inteligência artificial, ela não tem jeito, ela vai fazer parte da nossa vida cada vez mais daqui para frente. Agora, em alguns lugares, em alguns momentos e para algumas funcionalidades, ela vai ser indispensável. E em alguns pontos ela é forçação de barra, né? Como é bonito, todo mundo fala assim, poxa, eu tenho um produto, eu vou colocar inteligência artificial aqui para vender mais caro. E, de repente, esse não é o caminho. Mas achar que a inteligência artificial ela não é ponto importante no futuro, aí nesse ponto é que eu tenho uma opinião diferente, eu não acho que ela não é um ponto importante. Eu tô falando do que ela é hoje. O mercado de inteligência artificial é hoje. O que ele é hoje, ele é um mercado saturado de coisas que, cara, não vão pra frente. De coisas que... A gente investe em inteligência... Caro ainda a hoje, gente né? investe... Esse é o problema também. A gente investe em inteligência artificial, sabe? E tem uma negociação nossa em andamento, que é uma negociação toda feita em cima de inteligência artificial, que é digna de porte. Não significa que a gente não... O que eu tô falando não é que a gente não acredita na inteligência artificial. Mas o mercado hoje é o mercado... Paleta mexicana, cara. Paleta mexicana em 2013, 2014, cara, cada esquina que você ia tinha 2 paleterias. Sempre tem no varejo a paleta, né? Era a sobrancelha, depois era a paleta. Sobrancelha, cara, sobrancelha, verdade. Eu que tô muito inserido no mercado de franquia, eu sei bem como é que é. Você me deu me deu um novo exemplo das minhas conversas, obrigado. A gente tá saindo agora da fase da onda das hamburguerias, por exemplo. Tudo virou hamburgueria artesanal e tal, mas sempre existe. Mas enfim, eu só essa colocação. Eu acho que concordo que banalizaram de querer inserir em tudo. Exato. Mas eu acho que é um mal que vai se tornar um mal necessário. Eu nem acho que é um mal, sabe? Eu acho que o Sam Altman deu uma... Sam Altman, tá? Pra quem não conhece, Sam Altman é o criador do ChatGPT, né? Sam Altman, ele deu algumas declarações que foram bastante polêmicas, né? Com relação à inteligência artificial, né? Inclusive, ele criou a WorldCoin, né? Que é a criptomoeda lá, falando de renda básica universal, porque ele passou a tratar a inteligência artificial como, cara, eu estou criando essa moeda para compensar o mundo porque eu vou acabar com 70% das profissões. Eu acho que ele fez um pouco disso, né? Criar a moeda para valorizar a inteligência artificial, para falar, cara, nós vamos acabar, nós somos incríveis, somos maravilhosos, talvez até tenha sido uma especulação, né? Uma estratégia de especulação. Mas, eu não acho que ela seja um mal, tá? Eu só acho que é exatamente no formato que você está falando. Banalizaram. Querem colocar em tudo. Tipo, o pessoal fala assim, eu vou fazer um cupcake com inteligência artificial. Cara, não, entra no site da Globo, vai no programa da Ana Maria, vai ter uma receita de cupcake fácil para você, lá, sabe? Você não precisa criar através de inteligência artificial. Então, estão querendo, sei lá, é muito mais do mesmo, né? Então, vai ter que acontecer uma limpeza, uma filtragem aí pra gente chegar naquilo que você fala, isso aqui é o creme de la creme. Sim. A gente falou no comecinho lá, né, sobre aquela questão do 1,2 milhões que deu errado para aqueles 1.200 darem certo e tudo mais. Como que você lida, você trabalhando com isso, como você lida e se é um problema essa questão da frustração, tanto do empreendedor, quando ele está dentro dos 90% que não dá certo, quanto do investidor? Como é que é lidar com isso? Porque por mais que você fale assim, poxa, o investidor ele sabe que é um negócio de risco, tal, o empreendedor sabia que... Mas às vezes o cara coloca o dinheiro de uma vida, ou o cara coloca a vida dentro, se ele é um empreendedor em um negócio,
E quando dá errado é frustrante, né? E, teoricamente, por mais que os números sejam diferentes quando você tem assessoria, há um nível alto de frustração, porque é negócio, a gente sabe como funciona. Isso é um problema? Como é que vocês lidam com isso? Da parte do investidor, a gente tenta colocar todos esses investidores dentro de um SCP. Dentro de uma sociedade em contas de participação, onde esse documento, esse contrato, essa sociedade participa de diversas startups diferentes. Porque assim, por mais que ele tenha muito interesse numa startup, aquela startup, o equity está dentro de uma SCP, né? E aí ele investindo nela, na verdade ele põe um recurso nela, esse recurso a gente deixa a maioria dentro daquela startup. Eu vou tentar te explicar de uma forma que fique claro para o público. Você bota os ovos em várias cestas. Exato. Então, eu faço, na verdade, assim, tipo, eu tenho muito interesse na startup que vende as xícaras. Então, bota 10 ovos aqui, os outros 10 ovos divide. A startup está captando, sei lá, 800 mil. Então, com o investidor, eu vou fazer uma captação de 1 milhão. Por quê? Porque daí eu ponho 800 mil nessa startup, que é já um investimento direcionado, os outros 200 mil eu fraciono dentro dessa SCP que é constituída, e eu deixo o risco dele diluído em diversas startups, né? Então, eu tento fazer de uma forma que ele sinta que ele perceba, na verdade, não só sinta, mas que ele tenha realmente essa percepção e essa vantagem efetiva de, cara, na verdade, meu dinheiro está indo para diversas startups diferentes. Pode ser que uma não performe, mas a outra performe e acontece a compensação a partir daqui. Com o fundador, quando o fundador não dá certo, normalmente a gente percebe, a gente consegue ter uma percepção disso ainda durante a fase 1 do programa de aceleração, o que vai para frente e o que não vai. Como eu disse, no programa de Indaiatuba eram 11, hoje são 6, né? Então, a gente já consegue ter isso no mesmo programa. Agora, quando não acontece no programa, quando acontece, cara, beleza, acabou o programa de aceleração, foi a mercado e não performou, infelizmente, a gente acaba fazendo... existe no mercado aí alguns daqueles terminhos em inglês que são chatos, né? Todo mundo critica os terminhos em inglês, né? Mas tem o Default Dead, né? Tipo, cara, é uma startup morta por definição. Como que a gente avalia isso? Cara, os nossos contratos com as startups são contratos de 24 meses. Né? O programa é de 6 meses, mas durante 24 meses a gente não entra no contrato social da startup. A gente fica lá com uma preferência nas ações dela e não veste essas ações, fica tentando fazer a liquidação, na verdade, da nossa parte. Então, assim, passados esses 24 meses, a startup não conseguiu nem identificar o seu ICP, sabe? O seu cliente ideal, não conseguiu entender qual é a sua fatia real do mercado e tudo mais, essa startup é uma startup que a gente considera morta, por definição. Que não vale a pena ela continuar captando recursos, não vale a pena a gente continuar colocando recursos nessa startup. Então, assim, é uma estratégia, quando isso acontece, é triste, sim. Você tem que falar com o fundador e você sabe que o fundador, às vezes, ele se põe numa posição ali que ele não está responsável só pela família dele, mas pela família de diversas outras pessoas que estão trabalhando junto com ele, né? A gente tenta apresentar para ele quais foram os possíveis erros que levaram a startup àquela situação e tenta realocá-lo em alguma outra função com alguma outra startup, se possível, né? Se não, se for algo que é realmente assim, cara, que mexe muito na competência daquele fundador para a execução de determinadas tarefas, aí é um pouco mais difícil realocá-lo, né? Você falou um ponto muito importante aí, né? Sobre... chega uma hora que a gente fala assim, cara, não adianta botar mais dinheiro aqui, né? Você acha que existe hoje... Com certeza existe, porque eu já ouvi isso, mas... até que ponto isso é um estigma ou isso é uma verdade? Para algumas pessoas, e talvez a gente volta naquela primeira pergunta, o Brasil está engatinhando e tal, talvez nem em estrutura, mas talvez em mentalidade. Para algumas pessoas, startup virou talvez um modelo de negócio onde o produto se tornou participações. Ou seja, o cara já percebeu que aquele negócio ali é complexo, porque startup de tecnologia, você precisa de ter grana para ter tração,
para ter o usuário, dependendo do tipo de startup que você, como Uber, por exemplo, que você tem o prestador, então você tem que... É tração de usuário, é tração do prestador, é tecnologia que tem que ter lá em cima, é muita grana. Então, assim, a gente vê as startups tendo prejuízo. Às vezes a gente vê, por exemplo, empresas gigantescas do mercado que fala, empresa tal declarou X tanto de prejuízo. Cara, mas essa empresa está em todo lugar, todo mundo usa esse aplicativo e continua lá, prejuízo nas declarações do final do ano. Então, eu vejo que para algumas pessoas, mesmo que não intencionalmente, mas a startup vira o produto é o equity, o produto é a participação. Então, o cara vende 2% aqui, pega aquela grana, paga o salário dele de todo mundo, continua fazendo, mas nem ele mais acredita naquele negócio, mas ele fala assim, cara, não posso parar agora, porque eu vou ter que começar de novo, eu tenho essa família aqui depende de mim, tem meus funcionários, aí ele vai e vende mais 5%, entra aquela grana, aí ele continua se pagando, e eu acho que chega uma hora que ele, sem querer, ele entra num modelo de negócio onde ele não é mais tecnologia, não é mais mobilidade, não é mais logística. O negócio dele é venda de participação. Startup que nasce para ser uma startup de pesquisa, na verdade. Ela vira um PDI. Aí o cara fecha aquilo, tem uma outra ideia e a pergunta realmente isso acontece? Ou seja, tem gente que não sabe a hora de parar e acaba se colocando numa situação onde vira vendedor de participação? Cara, assim, eu já vi isso acontecer também. E eu queria dizer que o cara não sabe a hora de parar. Mas, pelo menos em um dos casos, assim, que é um caso que é muito marcante para mim, porque é um pessoal que já passou por um programa com a gente, um programa de pré-aceleração com a gente, e depois vieram atrás da gente para captações, muitos anos depois, na verdade. Os caras passaram por um programa com a gente em 2018, começo do primeiro semestre de 2018. Em 2022... Não, 2023... Não, 2022. Em 2022 eles vieram atrás da gente pra gente investir neles. E eu perguntei como estava a situação deles e tal, que na época da pré-aceleração não estava validado ainda. Não, mas tantas coisas aqui, a gente lança o produto. Eu falei, cara, são 4 anos, cara, que você tá falando que vai lançar esse produto. Você já viu você passar uma série de captação de investimento. O que tá acontecendo? Ele, não são 4 anos, não. Eu fui lá, peguei no nosso registro, falei, tá aqui, ó, você passou pelo nosso programa em começo de 2018. Aí o cara me bloqueou, assim. Cara, ali eu acho que até um caso, em alguns casos é um caso de má fé, assim, sabe? O cara olha e fala assim, cara, tá tão cômodo. Porque eu tô recebendo investimento, tô vendendo... Vira um negócio, tô vendendo participação, não lanço produto, não tenho que aguentar cliente buzinando no meu ouvido. Não tenho problemas com a tecnologia. Cara, tá cômodo pra caramba isso. Então, tem casos, sim, que eu acredito que aconteça isso, cara. E, assim, como eu disse, queria dizer que é uma coisa que acontece naturalmente que o cara não percebe, mas muitas vezes ele percebe e já tá no... Nossa, fica muito cômodo. Muito cômodo. A gente já partindo aí para o final da nossa entrevista, cara, muito legal o papo, conteúdo que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, mas a gente sempre... vou colocar o site de vocês aqui, né? Vamos colocar aqui para se alguém tiver um projeto, alguma coisa, de repente quiser apresentar isso aí para vocês, ou a pessoa que queira trabalhar com aceleração e de repente queira participar do seu programa. E a gente sempre encerra aqui, voltando lá, a gente começa falando do empreendedor, né? E vamos acabar falando um pouquinho do empreendedor também. Eu sempre finalizo fazendo 2 perguntas para você. Uma pergunta do futuro e uma pergunta do passado. Então, o futuro é o seguinte: aonde o André, se você pudesse olhar aqui agora, né, num buraco do tempo aqui, e você pudesse enxergar o André, tá com quantos anos? 35. Se pudesse enxergar o André daqui 20 anos, 25 anos, o André lá com 55, 60 anos, se você pudesse enxergar, o que você queria ver em relação ao empreendedor? Qual a conquista? O que você quer ter conquistado? Onde é que você quer estar?
Tem uma meta que é uma meta, vou dizer assim, uma meta da empresa. Eu acho que essa meta da empresa não é a minha pessoal, efetivamente, mas reflete um pouco da minha meta pessoal. Que a meta da empresa é, não dentro de 25 anos, tá? Muito antes disso. É faturar em dólar, pagar em real. Né? Nossa grande meta, né? Faturar em dólar, em euro e pagar em real. Tá. Então, Mas hoje as startups que você atua, que você tem participação, enfim, elas são startups que atuam a nível mundial, ou seja, são a produtos... gente cria as startups já no conceito Born to be Global, né? Nascido para ser global. Ela já cria elas no processo, no programa de aceleração, já com alguns conceitos que são conceitos de preparatórios para internacionalização. Muito provavelmente, se você estiver faturando muito bem em dólar ou em euro, você nem vai estar pagando em real, porque você vai provavelmente, talvez, querer estar sediado em outro lugar, né? Mas basicamente é isso, então. Você Não, quer... gente, eu vou continuar sediado em Indaiatuba, tá? Melhor cidade do Brasil. Mas é isso que você enxerga, então. Você quer lá na frente tá... Agora, assim, Mas em falando pessoal, assim, como meta pessoal, onde eu quero estar, efetivamente. Cara, eu quero muito, dentro de 20, 25 anos, poder olhar para essa jornada e falar, cara, levamos startups de lugares remotos para os grandes centros. É a minha grande meta. Quando a gente começou esse projeto, a primeira coisa que inclusive faz parte lá do nosso estatuto é que a gente ia fazer inovação fora do eixo. Fora do eixo que eu digo, fora do eixo de inovação. O eixo de inovação é composto pelas grandes capitais hoje, né? A gente tem Distrito Federal, a gente tem São Paulo, Rio, tem... o Recife tem o... Tem lá o Paulo César lá, né? Uhum. A gente tem Santa Catarina, né? O Startups SC. Porto Digital. Né? Porto. Em Recife. Então, assim, a gente tem esses grandes eixos de inovação, né? Mas, cara, tem inovações de extrema qualidade acontecendo em locais que a gente nunca imagina, sabe? Eu tive a oportunidade de fazer viagens por vários lugares do país que são, às vezes, cidades de 30, 20, 15 mil habitantes e que tem coisas lá que são pérolas, assim. Uhum. E que jamais seriam encontradas se a gente não fosse lá cutucar, sabe? Então, eu quero realmente olhar para daqui 20, 25 anos, olhar para trás e falar, cara, tínhamos aceleradoras rodando nesses... Cara, são pouco mais de 360 incubadoras no país. É um número minúsculo, tá? Para o tamanho do Brasil, um país de proporção continental. A aceleradora tem pouco mais de 50. No geral, as aceleradoras não cobrem nem 10% do território nacional. Então, cara, tem muita coisa para ser explorada, muita coisa para ser trabalhada e tem potencial. Legal. É legal você dizer isso. Eu jurava que você ia dizer que o André lá da frente tinha acertado e criado 2, 3 unicórnios. Mas é legal essa visão. Como eu citei para você anteriormente, eu miro mais nos camelos, né, do que nos unicórnios. Os camelos que são as startups que com pouco recurso vão mais longe, né? Uhum. Conseguem consumir pouco recurso e ir mais longe. Essas startups são muito mais... Lógico que todo mundo quer poder dizer que participa de um unicórnio. Mas muitos dos unicórnios entram nessa lógica que você falou, né? Os caras ficam não vendendo participações, mas ficam anos e anos dando prejuízo, né? E tudo mais. Eu não sei, não é a nossa grande meta. Legal. E a segunda pergunta para a gente finalizar é a seguinte. Se você hoje pudesse voltar no tempo por 5 minutos, olha só, se você pudesse voltar no tempo por 5 minutos e você pudesse estar numa sala como essa aqui, você e o André de 18 anos, o que você falaria para ele nesses 5 minutos? Qual o conselho que você daria para ele pensando no futuro de negócios dele? Teria alguns. Acho que o primeiro que seria um conselho desesperado seria... Sabe aquela startup que pediu 5 mil? Só 5 mil de investimento? Investe. Não acha que é furada. Putz. Perdi um unicórnio.
É uma pergunta difícil. Eu acho que provavelmente o que algumas entre as dores diversas que eu olho hoje, uma coisa que eu falaria pra mim é, cara, pega todos os mentores que sentaram na mesa com você. Todos eles. Todos que vão sentar na mesa com você. Principalmente aqueles que você vai discordar firmemente. Anota, guarda e fica montado em cima de tudo que eles falarem pra vocês. Porque, cara, teve muita gente que me falou coisas que eu discordei fortemente. E que eu achei que era balela, que eu falei, cara, isso não se aplica. Isso não é pra mim, isso não é pro meu mercado, isso não é pro meu momento. Hoje eu olho pra trás, eu tenho uma saudade desses mentores. Desses que davam porrada, sabe? Diferente do mentor que passava a mão na cabeça, velho, ele não tá nem aí pra você. Os que davam porrada, esses caras eu sinto falta. Eu arranjei muita encrenca, desfiz muita amizade, e hoje eu queria só ligar pra esses caras e falar, mano, obrigado. Desculpa por não ter te ouvido naquela época, mas hoje eu aplico o que você fala. E, cara, obrigado. Você falaria pra ele não fazer algo? Mudar um caminho? Foge disso? Talvez falaria pra ele fugir um pouco de um setor ou outro. Acabei entrando em setores que eram dominados pela política. E quando o setor é dominado pela política, você acha que você vai fazer alguma mudança e você não faz muitas. Então, talvez isso, só apenas isso. Eu não tenho grandes arrependimentos. Além desses de não ter ouvido as pessoas certas no momento certo. Legal. André, queria agradecer, cara, pelo papo. É muito legal a gente conversar com pessoas que têm conhecimento, sabem daquilo que estão falando. E muito legal também essa questão. Eu sinto que você é um cara que, além do business, né, do negócio, em todas as suas falas, eu sempre sinto que tem essa questão de querer, de não só pensar na aceleração como um negócio, mas pensar a aceleração também como um modo de ajudar, um modo de ver transformação na vida das pessoas. E dá para perceber que isso é uma coisa que te motiva, que te move também. E isso é muito legal, tá? Então, conte com a gente aqui também, porque você precisar. Obrigado por ter aceitado o convite. E espero que a gente consiga aí fazer outras rodadas como essa aí no futuro. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade, o papo legal pra caramba. Eu vejo muito valor nisso que você está fazendo. Muito. Assim, parabéns, de verdade. Não só o podcast. Tô falando da Vanitelli como um todo. Assim, tem muito valor nisso, cara. É um negócio que é realmente... Eu acho que é bastante cinético com o que eu faço também. Assim, de realmente ajudar os caras a chegarem naquele ponto, sabe? Então, é uma honra sentar aqui com alguém que tem talvez esse pensamento comum, esse objetivo comum. Legal. Obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, valeu demais. Obrigado por nos acompanhar em mais um podcast. Não esquece de ativar as notificações, né? Você que chegou até o final aqui, quer dizer que você gostou do conteúdo. Ativa as notificações, segue o canal para que você possa receber mais conteúdos aí como esse. Valeu demais.